Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast No Jogo com o Ranilson Afonso e já vamos no nosso segundo episódio. Hoje temos um convidado muito, mas muito especial. Bom, ele disse que não gosta, mas é importante falar sobre isso porque este é um homem que jogou fora do país, é um homem que construiu uma carreira fora do país, um homem que depois de construir uma carreira fora do país sentou-se no banco como treinador e hoje é treinador de futebol. Bom, ele é uma grande lenda. Se falarmos, por exemplo, da Académica de Coimbra. Já não é Académica de Coimbra, é Académica OAF. Creio que seja assim. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso podcast, Dário Monteiro. Primeiro, como é que estás? Bom, e vou começar com aquela pergunta padrão que talvez não querias, mas como é que foi para ti construir uma carreira fora do país? Construíste mais uma carreira fora do que propriamente aqui dentro do país? Boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade de termos esta conversa. Estou bem, graças a Deus, conservado, como dizem algumas pessoas aqui no país. Agora, construir uma carreira fora do país é consequência daquilo que eu construí primeiro aqui no país. É muito importante a gente perceber que o meu percurso começa aqui, no país, no torneio infantil, sou back, todo mundo, é uma história que todo mundo já conhece. Eu ainda não sou back, já era melhor marcador aqui, jogava, marcava golos com 12, 13 anos. Depois fui para o desportivo, que também me deu a oportunidade de poder desenvolver o meu talento no desportivo, nas camadas de formação. Não só eu, mas muitos rapazes desenvolveram o seu talento no desportivo, especializaram o seu futebol para se tornarem grandes jogadores. Eu depois tive a felicidade, aos 19 anos, de me transferir para a Académica. Podia ter sido eu, fui eu, como podia ter sido outro rapaz. Por isso, a partir daí é que começa o meu percurso no estrangeiro. Deixa eu ver, até chegarmos a esse percurso no estrangeiro, houve um percurso nacional. E como é que é para ti ser um dos poucos jogadores moçambicanos que construiu uma carreira fora do país? Como é que é para ti hoje teres os jovens a olharem para ti como um grande exemplo daquele teu percurso todo, tanto em Portugal, tanto também na África do Sul, aqui também desportivo. Como é que tu sentes hoje a questão dos adeptos também? Sabes, para construir uma carreira, eu nem considero uma carreira, Por quê? considero um percurso. Ok, Porque isto tem altos e baixos. sim. E a carreira normalmente tem que ser uma coisa estável. E é muito complicado teres uma carreira como futebolista, até no futebol, algo estável. Tive altos e baixos, como todo futebolista tem, lesões, épocas menos conseguidas e tudo mais. Mas, basicamente, por exemplo, um conselho que eu daria a qualquer jovem que queira fazer um percurso idêntico ou melhor do que o meu, porque o meu até foi jeitoso, acima de tudo tens de ser disciplinado. Se não tiveres disciplina, dificilmente consegues fazer uma carreira no futebol atual, bastante exigente em termos físicos, técnico-tático, QB, também bastante exigente. Já não chega só o facto de teres talento e achares que com base no teu talento vais se ingrar. Então é muito importante teres disciplina, seres alguém que respeita o corpo, tem cultura do corpo e que acima de tudo saibas gerir da melhor forma os passos que dás, no sentido de poderes trazer sempre que te for pedido rendimento, poderes responder de uma forma positiva. O futebol evoluiu. Vou pegar o teu ano, por exemplo, de 2020, perdão, 2000, o ano de 2000, o ano que marcaste muitos golos pela Académica. 26 anos depois, o que é que evoluiu para ti no futebol? O que é que mudou no futebol de 2000 até 2026? Quais são as grandes mudanças que o futebol proporcionou hoje em termos técnicos,
táticos. Agora vamos falar de aspectos mais táticos, até porque também és treinador de futebol e podes, de alguma forma, olhar melhor com outro ângulo. O que é que evoluiu do futebol 26 anos depois? Bom, enquanto que o futebol que eu joguei era um futebol mais talentoso, mais dependente da performance individual dos jogadores, hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais dependente da performance coletiva dos jogadores. E porquê? Porque o futebol de há 26 anos atrás não era um futebol marcadamente tático. Hoje em dia, o futebol evoluiu de uma forma a 200% em termos táticos. E é tático e físico. Porque, olhando para as 4 componentes que o futebolista tem que ter, a base psicológica e mental que tem que ter, depois a base técnica, depois o tático e o físico. Agora temos que perceber que, tecnicamente, se não fores bom jogador, nem contam contigo. Não é? Se não dormires bem, não passas bem, então logo não dá para ser jogador de futebol. Então, essa base técnica, praticamente, quando se treina ou se procura evoluir essa base técnica, é para melhorar. Não é para aprender ou para... Não, é para melhorar. Depois, o tático e o físico, aí sim, são as grandes apostas do treino neste século. E depois, tudo isso junto te permite o quê? Permite andar sempre com níveis de confiança bastante elevados. O que tudo indica é a parte mental e a parte psicológica. Então, é essa diferença que existe. Enquanto que, na altura que eu joguei, as exigências táticas, as exigências físicas não eram a este nível. Vivia-se mais de rasgos individuais, momentos de Até magia. podia haver, né, sempre, por quando se joga futebol, é sempre no coletivo. Mas não havia esta exigência em termos físicos, táticos, que existe hoje. Repare que até por se jogar de 3 em 3 dias, Liga dos Campeões, Campeonato, taça, supertaça, taça da liga. praticamente joga-se 3 em 3 dias no futebol mundial, ou seja, compete-se e recupera-se. E onde é que é a exigência? A exigência do jogo é em termos físicos, porque tu tens que dar em termos físicos, e depois, para não te desgastares tanto, tens de estar bem colocado no campo. Se não estiveres bem colocado no campo, já fica complicado. Por isso é que aposta-se mais nessas duas vertentes, na parte física e na parte tática. O Dário Monteiro, hoje, em 2026, seria um grande jogador, como foi no passado, olhando as condições atuais do futebol, a evolução do futebol. O Dário Monteiro hoje encaixaria perfeitamente em qualquer equipa como encaixou? Bom, hoje com as ferramentas que existem para tu te habilitares a ser um futebolista de excelência, acredito que sim. Eu fui sempre disciplinado, fui sempre trabalhador. Eu sou daqueles jogadores que foi um jogador que treinou individualmente, treinava individualmente e acreditou sempre no seu potencial. Por isso, acredito que havia de valer uns bons milhares. Em que clube encaixaria hoje? Olhando, vamos lá, vamos olhar para o Moçambola. Qual é o clube que encaixaria melhor com o seu estilo de jogo passado? Não, eu sempre fui desportivo. Isso não está em causa. No Moçambola, vamos olhar para o Moçambola. O desportivo de Maputo é um clube de Moçambola. Está a passar por um momento mau, mas é um clube de Moçambola. Bom, o próximo passo era falarmos até da sua ligação com o Desportivo de Maputo. Para quem não conhece, mas muitos já ouviram, mas para quem ainda não conhece, de onde surge esta forte ligação com o Desportivo de Maputo? Bom, eu joguei Sobeca no Xamanculo e o meu treinador, na altura, era o Xande, que Deus o tenha, já faleceu. Era o Xande, que era médio, um grande médio do Desportivo de Maputo. Logo à partida, os rapazes que se destacaram no Xamanculo foram parar o Desportivo por essa razão. Depois, para além dessa razão, a minha mãe, na altura, eu com 12, 13 anos, a minha mãe era massagista do basquete no Desportivo de Maputo também. Eu já frequentava o clube, já ia várias vezes assistir jogos de basquete e tudo mais.
Por isso, esta minha ligação ao desportivo é uma ligação já vem de berço já vem mesmo. de berço. Frequentávamos o clube, os meus irmãos treinaram natação no desportivo, eu treinei futebol, por isso é um clube que nós, pelas ligações que nós tínhamos com a minha mãe e com o Xande, acabamos de parar ao clube. Olhar o desportivo hoje como está, o Machaquiano conseguiu voltar ao Moçambola. O que é que falta para o desportivo voltar ao Moçambola? O desportivo precisa urgentemente de campo. Não é possível tu queres comer enquanto não tens panela. É complicado para o desportivo, não tem onde cozinhar jogadores. Desportivo sempre foi um celeiro de jogadores. Se reparar, todo bom jogador que apareceu em 90, 2000, veio do desportivo. Mas ao perder o campo, praticamente ficou de certa forma fragilizado. Repare que o Machaqueno conseguiu porque tem campo. Consegue treinar os seus jogadores no campo, consegue. Muitos rapazes que têm o sonho de ser futebolistas descem para baixo para ir treinar no Machaqueno. Porquê? Porque tem um campo. E desciam também para o desportivo. Só que, infelizmente, o desportivo ficou sem um campo e quando assim é, torna-se muito difícil. Um desportivo que olhamos para trás, vemos um desportivo como um desportivo formador. Um desportivo formador, um desportivo campeão, um desportivo que talvez teve a Dream Team, como muitas vezes nos referimos a 2006, se não estou em erro, 2006, a Dream Team. Afinal de contas, o que é que aconteceu com o desportivo? Onde esteve o declínio deste teu grande amor a nível futebolístico? Passaste por lá também como adjunto, passaste por lá também como treinador e podes talvez, como alguém que esteve por dentro, evidenciar algumas das grandes lacunas deste desportivo que fazem com que não esteja no Moçambola, não esteja no alto nível, a não ser propriamente a questão do campo. É o campo. A razão do declínio do desportivo é não ter campo. Porque sempre, como disse, baseou-se na formação. Na formação. É possível fazer formação sem campo. Não é possível fazer formação sem campo. E depois, é a falta de união que as pessoas do desportivo têm. Eu acho que se nós um dia reunirmos todas as pessoas que estão do desportivo, pode reparar que tem muita gente que é desportivo, que está desiludida com o clube, que está desiludida com o que aconteceu com o clube, que está desiludida com a situação que o clube se encontra. Mas, da mesma forma como vimos o Machaquene, quando subiu a fazer aquela festa toda, nem imaginam o que seria a encher o campo do Costa de Sol. Se porventura o desportivo subisse. Então, a desilusão dos alvinegros é com a situação do clube, com o que aconteceu com o clube. Eu passei por lá, eu fui várias vezes tentar resgatar o desportivo, para o desportivo não descer de divisão. Eu recordo-me que fui 2 vezes para resgatar e conseguimos com que o desportivo não descesse. Depois desceu no ano seguinte. Isto para dizer o quê? Que eu tenho dado, no ano em que o desportivo subiu, eu comecei a época, fizemos o plantel, depois o Mauro é que continuou e a equipe subiu com o Mr. Carlton. Isto para dizer o quê? Porque eu depois tive que ir para o sub-23 da Académica. Isto para dizer o quê? Que sempre que eu tenho a possibilidade de ajudar o clube que fez com que eu me tornasse o jogador que eu me tornei, eu estou sempre disponível para ajudar. Poucas pessoas sabem que no próprio desportivo, o próprio Dário Monteiro é que pagava lanche para alguns jogadores, pagava chapa para alguns jogadores. Esta sua maneira de ser... Preferia não comentar muito sobre esses. Agradecer. Mas é um ponto. Essa sua maneira de ser, de estar, era por conta do próprio desportivo ou pela pessoa que é o Dário Monteiro, por talvez ter convivido com várias pessoas que passaram necessidades, colegas de equipas que passaram necessidades, que poderiam ter sido alguma coisa e não foram, poderiam ter sido grandes jogadores e não foram. Explica um bocadinho estes gestos. Sei que não quero falar, mas pequenos gestos merecem ser compartilhados. Não vamos falar dos gestos. Os gestos eu acho que são normais. Sim. Porque há muita gente também no futebol moçambicano que trabalha para este futebol, que gasta do seu bolso para que este futebol possa evoluir e possa se tornar algo realmente que a gente tenha orgulho dele.
Então, basicamente, quando tu ajudas pessoas que estão no futebol, eu estou a tentar ajudar pessoas, não é? Porque eu também fui ajudado um dia. Eu não me tornei futebolista que existia sem lanches. Estás a dar ao futebol o que o futebol te deu. O que o futebol me deu. Isso é normal acontecer isso. Não é nada de extraordinário. Não podemos transformar isso numa coisa extraordinária, porque não é. As pessoas passam, os clubes ficam, tem muita gente, eu sou grato a muita gente. Eu sou Carlos Duarte, por exemplo, que não, eh, que não regateava esforços para que não nos faltasse o básico, um lanche, um almoço quando ele pudesse, uns fato-treinos, umas botas novas, quando ele... Então, praticamente, e era dinheiro do bolso dele. Quer dizer, ele ajudava porque gostava de futebol e sentia que nós precisávamos. E com base nisso é que muitos jogadores se tornaram os futebolistas que hoje nos tornamos e sou o treinador que sou, com base nesse início. Então, estamos só a dar de volta O que o futebol deu. o que deu. Muito bem, agora vamos para uma pergunta que eu considero uma pergunta de milhões. O Dário Monteiro poderia se candidatar a ser presidente do Desportivo de Maputo? Bom, difícil porque eu gosto de treinar. Eu gosto de treinar. Eu escolhi a carreira de treinador. Podia ter escolhido ser dirigente, podia ter escolhido ser team manager, podia ter escolhido ser diretor desportivo, mas não, escolhi ser treinador porque acho que, como é que eu posso explicar? A base do desenvolvimento de um futebolista é o treinador. Ele é que incute, ele é que vê potencial no jogador e depois exponencia esse potencial. Eu prefiro trabalhar no terreno, até porque não me dissocio muito daquilo que eu fazia como futebolista. Eu vou para o campo e quis dar continuidade àquilo, mas transmitindo a experiência, o know-how que tenho. Às vezes sou muitas vezes mal entendido. Quando a gente exige, é porque a gente acha que tu tens potencial, então a gente exige para que realmente exponencie esse potencial que tens dentro de ti. Isto para dizer o quê? Que ser presidente do desportivo, bom, com a idade, agora tenho 49, então com a idade pode ser que eu já não consiga treinar e aí pronto, para ficar ligado, porque realmente eu quero e acho que vou ajudar no desenvolvimento do nosso futebol. Mas se tivesses uma oportunidade para ser a presidente do Desportivo de Maputo, se caísse ali os sócios chegassem até ti, vários sócios, tivessem empresários que estivessem dispostos a vestir a causa do desportivo e dissessem queremos ajudar o Monteiro para ser presidente do Desportivo de Maputo, avançaria? Por agora não, porque agora eu já disse que gostava de treinar, eu gosto de treinar, tenho paixão pelo treino, pelo jogo, e acho que assim é que eu contribuiria. Mais tarde, não ponho de parte essa possibilidade, até porque o desportivo é um clube que faz parte da minha vida. E se isso acontecesse na hora certa, aceitaria de bom grado, porque tenho certeza que seria útil. Mas nunca foi um sonho? Não, nunca foi um sonho. O sonho que eu tenho no futebol moçambicano é chegar ao Mundial. Estivemos um bocadinho perto. Tivemos a melhor qualificação de sempre ao Mundial e talvez essa seja a deixa para nós entrarmos até... Por isso que eu acredito que é possível. É possível. Até entramos para uma deixa para a Seleção Nacional. Esteve na Seleção Nacional, vestiu também as cores da Seleção Nacional, conhece o balneário da Seleção Nacional, esteve em 2 CANs pelos Mambas. Os Mambas agora tiveram uma prestação brilhante no CAN Marrocos 2025, brilhante pela vitória que conseguimos, também brilhante por termos chegado aos oitavos de final. Quais são, qual é a comparação que faz dos Mambas de 1998, a título de exemplo, 1998 e agora 2026? Não esteve neste CAN, obviamente, mas quais são as comparações que pode fazer do seu tempo para este tempo na Seleção Nacional? São exatamente as mesmas comparações que fizemos sobre o futebol atual e o futebol de há 26 anos atrás. A diferença é que nós tínhamos, sem menosprezar o futebolista de hoje, tínhamos em 98 mais talento do que temos hoje na Seleção Nacional. O jogador que foi ao CAN
em 98, os 23 que foram eram muito mais talentosos do que os jogadores. Tínhamos mais nomes, tínhamos mais Tínhamos qualidade. mais talento. Eu vou tentar explicar mais ou menos a qualidade adquire-se, mas o talento não. O talento já tu tens que ter. E tínhamos muito talento. Só talvez não tivéssemos a mesma qualidade. A qualidade quê? A qualidade técnica, essa existe, porque vem adicionada ao talento. Mas depois, a qualidade física, talvez não era a mesma que temos hoje em dia. Porque o trabalho físico é muito mais evoluído hoje do que em 98. Talvez não tivéssemos a mesma qualidade tática, que não nos permitiu fazer os resultados que hoje a seleção de hoje faz, porque tem uma qualidade tática acima da média. Porque todos... Então, esse desenvolvimento que existiu nesses 20 anos, de 98 até 2026, é que nos permitiu chegar a essa primeira vitória. E acredito que até foi tarde. Então, eu acho que o nosso país tem um potencial para explorar e acredito que os próximos anos são sempre a melhorar. Olhando para esta questão também das naturalizações, como é que enxerga essa questão das naturalizações? Muitos ex-jogadores da Seleção Nacional são contra a naturalização, outros são a favor das naturalizações. O que é que o Dário Monteiro diz sobre a questão das naturalizações? São bem-vindas, elas nos ajudam de alguma forma, elas acabam impedindo que alguns talentos moçambicanos possam chegar à seleção. Qual é o seu ponto de vista sobre as naturalizações? Eu vejo sobre duas perspectivas. A má é que o futebolista da formação em Moçambique, o oriundo daqui do nosso futebol, né, ao apostarmos nas naturalizações, perde um certo espaço. Jogadores da seleção sub-17, jogadores da seleção sub-20, que batem à porta à seleção nacional, com as naturalizações, não vão ter o mesmo espaço, até porque não vão ter o mesmo espaço. Por quê? Porque o jogador naturalizado tem outra bagagem, em termos de experiência, nos campeonatos onde competem, o nível competitivo pode ser muito mais elevado, adquirem mais facilmente qualidade nesses campeonatos do que o nosso jogador que joga aqui, que joga nos júniores aqui, depois faz 2 ou 3 jogos de sub-17, depois outros 2 ou 3 jogos de sub-20, e tem 6 internacionalizações e só jogou no país, mas até pode ser muito mais jogador do que este jogador naturalizado, mas que não tem o mesmo nível de know-how, de experiência. Então, essa é a parte má. A parte boa dos naturalizados é que vem acrescentar alguma coisa. Nós melhoramos, a nossa seleção melhorou muito nos últimos anos com a ajuda dos jogadores naturalizados. Não podemos tapar o sol com a peneira e acreditarmos que não, a nossa seleção de repente deu um salto qualitativo. Se fossem só os jogadores de Moçambola, nós não teríamos dado o salto qualitativo. Agora, temos que perceber, e é muito importante perceber-se isso no país, que o futebolista moçambicano tem muito talento. Esse talento tem que ser trabalhado para que ele adquira qualidade. Quando adquire qualidade e vai competir no estrangeiro e adquire níveis elevados de competição, torna-se um caso sério. Temos exemplos claros. O Mexer foi, o Zainadine foi, o Jen agora está a mostrar. Não precisamos de falar do Reinildo, que tem sido o expoente máximo dessa bandada de jogadores. Tem outros também que não conseguiram atingir níveis elevados, mas que responderam de uma forma positiva. Tem o Chamito agora a responder bem. E já vimos que talento existe. Temos que trabalhar esse talento no sentido de que os jogadores tenham oportunidades. Até porque isso depois cria também uma base financeira na seleção nacional. Porque enquanto tiveres jogadores que saíram daqui e que vão se ingrar no estrangeiro e que vêm financeiramente estáveis para a seleção nacional, ajudam os outros que ainda estão cá e que podem ir para o estrangeiro. Por isso é muito importante não apostarmos numa ou noutra forma de estar. Trabalharmos de uma forma equilibrada com o talento nacional e ao mesmo tempo estudarmos bem e medirmos bem quem precisamos ou não que seja naturalizado nas posições necessárias, onde precisamos mais de atletas. Por exemplo, temos dificuldades, por exemplo, no ataque. Então, precisamos. Quando andamos à procura de ponta de lança em Moçambique, é difícil encontrar um ponta de lança que marque 15, 20 golos.
no Moçambola. Se tu não consegues marcar 15, 20 golos no Moçambola, como é que depois vais resolver os problemas da seleção nacional a nível internacional? Mas o Luís É mais Miquissone marcou complicado. 15 e não chegou na seleção. Mas isso, nós temos um selecionador e temos que respeitar as opções do selecionador. Isto para dizer que o quê? Que aí temos que procurar alguém que faça golos e que nos ajude na seleção nacional. E se tivermos a oportunidade de naturalizar alguém assim, naturalmente que será feito. Por isso, agora, naturalizar jogadores que porventura temos no nosso futebol e que só precisamos de trabalhá-los e colocá-los no estrangeiro para eles responderem na seleção nacional, é fechar espaço para jogadores jovens. Falando em esta questão de fechar espaço ou não, os naturalizados, quando são naturalizados, existe para si aquela pressão, até para o próprio selecionador nacional, de ter de colocá-los no 11 inicial, ter uma obrigatoriedade de colocar no 11 inicial? Não acredito. O Bissesquinho é um treinador experiente, para além de treinador, foi ex-jogador, tem uma visão larga, um know-how bastante apurado sobre a qualidade dos jogadores, por isso não acredito que sinta essa pressão. Eu acho que os jogadores naturalizados chegam aqui e mostram que têm qualidade para jogar, por exemplo, Guima. Nunca houve dúvidas, nunca vi o Messesquinho colocar o Guima no banco porque não tem rendimento. Coloca no banco porque está a poupar ou coloca no banco porque está a atravessar algum problema de lesão. Porquê? Porque logo a partida, o Messesquinho olhou e viu que o Guima era uma mais-valia para a nossa seleção e são muito bem-vindos mais Guimas que possam acrescentar realmente valor à seleção nacional. E quando assim não é, também o Messesquinho põe reticências. Como qualquer outro treinador que treina a seleção nacional colocaria reticências quando a qualidade não é aquela que salta à vista. Falou sobre o salto qualitativo que tivemos como seleção nacional com o incremento dos jogadores naturalizados. Se tivéssemos só jogadores de Moçambola a jogar na seleção nacional, só jogadores de Moçambola a jogar na seleção nacional, acredita que teríamos chegado ao CAN? Acreditas que teríamos conseguido a primeira vitória no CAN? Acredita que teríamos chegado aos oitavos de final no CAN só com os jogadores de Moçambola? Dão esta garantia de qualidade refinada a ponto de atacar a África? Mas também íamos jogar só com os jogadores que jogam na Nigéria, só com os jogadores que jogam no Senegal, só com os jogadores que jogam na África do Sul, porque o futebol está contemporâneo. Repare que uma seleção da Nigéria é uma seleção de jogadores que jogam todos na Europa. Uma seleção do Senegal é uma seleção que jogam todos os jogadores. Uma seleção do Marrocos, todos os jogadores jogam na Europa. Então, é difícil nós querermos competir com essas seleções só com os jogadores do Moçambola. Tem que se trabalhar de uma forma diferente do futebolista do Moçambola. Eu sou da opinião de que devia-se trabalhar esta seleção ou este tipo de jogadores no Moçambola que tem talento, que tem potencial, a fazer-se jogos internacionais. Porque o que falta ao jogador do Moçambola é experiência internacional. Só joga no Moçambola, mostra potencial no Moçambola. E aquele adepto de futebol, aquele que gosta de futebol moçambicano, claro que defende esses jogadores. Vê um naturalizado com qualidade duvidosa, domina mal a bola, não consegue correr e tal, e começa a pensar, não é melhor que o X, com o Y e com o Z. Então, nós temos que dar oportunidade a estes jogadores de Moçambola. E a forma de dar oportunidade a estes jogadores de Moçambola é existir uma seleção sub-20 como deve ser, uma seleção sub-20, como fazem os outros países, em que vai-se jogar em Oman, na Arábia Saudita, arranja-se jogos internacionais para a seleção sub-20, para a seleção sub-23, para os rapazes responderem a um nível internacional. Mas esta questão não deve ser feita a partir do berço, a partir do sub-15, 17, o jogador moçambicano começar a conhecer... Eu falo do sub-20 e do sub-23 porque o sub-20 e sub-23 é a fase pré-competitiva. Sim. Do futebolista. Enquanto estamos a falar de sub-15, é a especialização. Sim. Ok, que precisa de competir muito, mas pode competir, por exemplo, na África do Sul, em Eswatini, não sei o quê. Porque estamos numa fase de especialização. Estamos a ensinar as bases do bem jogar. Mas, quando chegamos à fase do sub-20, sub-23, se não tiveres competição, principalmente internacional, o jogador não evolui. Estabiliza e anda
e anda neste marasmo que é o nosso futebol Moçambola, e só para gravar ainda não terminou o ano passado, é muito complicado. Por isso, eu acho que se nós apostarmos no futebolista, numa boa seleção de Moçambola, mas que compete nos países, vai ao Egito jogar, vai ao Marrocos jogar, vai... Entende? Às vezes até nem precisa de competir com seleção de outro país. Com um clube que precisa de competir. Mas temos que sair do nosso país. Temos que oferecer experiência internacional aos futebolistas, porque, repito, talento e potencial o futebolista moçambicano tem. Dário Monteiro, estiveste na Seleção Nacional por muitos anos. Muitos, mas muitos anos. Qual foi o momento inesquecível na Seleção Nacional que tu olhas e dizes, poxa... Não, momento inesquecível. Como futebolista. Na Seleção Nacional. É difícil. Inesquecível na Seleção Nacional de Moçambique, obviamente é a vitória na COSAFA com a Seleção Sub-20. Não, como jogador. É a maior alegria que os rapazes... Este ponto nós ainda vamos chegar. Agora estamos a olhar para ti como jogador. Por isso é que eu perguntei. Como futebolista, é necessariamente o jogo da Tunísia, o golo de qualificação. Na Tunísia é o ponto mais alto na Seleção Nacional. Eu já marquei 3 golos também, mas perdemos. Então, mas o que é que aconteceu com aquele jogo, afinal de contas? Esse jogo é difícil de contar. Tínhamos de estar muitos aqui para contar esse jogo. Não posso ser eu sozinho. Não, mas agora, como estás tu aqui, só pode ser tem muita gente para contar. No teu ponto de vista. Tem que estar aquele que tirou a agulha. Mas tá que então, jogo foi esse da agulha, meu Deus? Tem que estar aqui para se contar esse jogo. A verdade é que esse é um jogo marcante, porque não é todos os dias que se marcam 3 golos na Seleção Nacional, ainda por cima no Estádio da Machava. Mas andamos ali no ram-ram com a Tunísia, ram-ram, à procura, podíamos ter sofrido um golo e acabava com o nosso objetivo. É que, então, o marcar aos 82 minutos, já faltarem 8 minutos para acabar e a gente ganhar e qualificar-se para o Campeonato Africano. Depois teve um significado muito importante para mim, porque praticamente foi o último africano que eu participei. Eu nunca tive a felicidade de participar nos africanos. Repara que em 98, é no início praticamente do meu percurso internacional. Eu fui em 97 para a Académica e em 98 ainda não era um jogador consagrado em Moçambique. No nosso país ainda tínhamos avançados Nuro, Tico, Chiquinho, até Cachela jogava no ataque nesse campeonato africano. E eu fui suplente, o Avelino também jogava, até foi o Avelino que marcou o único golo que marcámos lá. Então, praticamente eu só joguei 17 minutos, acho eu. Entrei só no último jogo e tal, só para sentir o calor do africano. Depois não voltamos a ir ao africano. Só voltamos a ir ao africano. Vê lá, a geração foi tão má, tão má. Não, eu responsabilizo a geração. Okay. A geração foi má, porque só quando nos juntamos a geração do Paito, do Ginito, do Domingues, dos Maurícios, quer dizer, foi Carlitos, foi quando conseguimos ir ao africano novamente, como chama, do rapaz que jogou no Panathinaikos, mas esqueci o nome, como é que se chama, pá? Jogou no Panathinaikos, jogador de Ferroviário, que jogou no Panathinaikos. Era médio centro, era central, depois ficou médio centro. Formamos um bloco muito bom, uma boa equipa. Montamos uma boa equipe e nos permitiu atingir patamares melhores do que na geração, aquela minha geração que nunca conseguiu ir ao africano. Depois, quando vou ao africano, nesse ano que nos qualificamos, em 2010, Simão, o nome do rapaz que eu estava a esquecer. Se tivesses dito quem andou a brincar muito na La Liga. Pronto, isto para dizer o quê? Que quando conseguimos a qualificação, eu também lesionei-me no aquecimento do primeiro jogo no Campeonato Africano. Ou seja, eu nunca joguei o Campeonato Africano. Apesar de ter ido a 2 africanos, nunca joguei. Nunca jogar. É frustrante. É uma dor que carregas até hoje? Eu acho, e isto não é, eu acho que um jogador como eu fui, se tu fores ver o meu percurso e depois olhares e dizeres assim, se Dário tivesse participado em 2 africanos seguidos, será que Moçambique não teria ganho um jogo? Porque isto parece com o talento, com o potencial, com
com o sem número de jogadores bons que Moçambique sempre teve, só hoje conseguimos ganhar um jogo de futebol. Levou muito tempo. Um jogo de futebol no Campeonato Africano. É frustrante. É frustrante para as pessoas. Se perguntares ao Missa Chiquinho o que é que pensa sobre isso, é a mesma coisa. Porque potencial sempre houve em Moçambique, mas depois tínhamos dificuldades até em ganhar um jogo no africano. Por isso eu senti-me muito feliz com esta vitória, porque significa que abriu caminhos para Moçambique começar a fazer coisas grandes nos africanos, e assim, só fazendo coisas grandes no africano, é que pode sonhar em chegar ao Mundial. Muito bem. Falamos dos momentos inesquecíveis, mas deixa aqui fazer uma pequena provocação. Tu consegues pegar uma agulha? Consegues pegar uma agulha sem lembrar? Não fui eu que peguei a agulha. Não, mas consegues Quem pegar... pegou a agulha foi o rapaz lá que foi tirar a agulha. Não, mas consegues andar... Fez-nos um jeito, ou fez-me um jeito, porque ao tirar a agulha realmente as coisas começaram a acontecer. Mas como é que se encontrou aquela agulha? Não consigo te explicar como é que fizeram, mas o rapaz disse que tirou a agulha e realmente as coisas começaram e as coisas começaram a andar. O melhor golo da Seleção Nacional? O melhor golo na Seleção Nacional? Acho que foi um golo de fora da área, se não me engano, mas marquei alguns bons golos. Mas este de fora da área na Maurícias, acho eu. Marco um bom golo de fora da área nas Maurícias. Melhor jogo? Melhor jogo? Coincidentemente, eu acho que o melhor jogo que eu fiz na Seleção Nacional foi o jogo em que eu falho o penalti na Costa de Marfim. Eu acho que esse jogo foi o melhor jogo que eu fiz na Seleção Nacional. Acho que estava imparável. Foi... acho que uma semana antes de assinar pelo Mamelodi Sundowns, eu estava realmente muito bem preparado, tinha feito uma boa pré-temporada no Chipre, tinha feito a recuperação, porque eu tinha andado 1 ano e meio quase com problemas no joelho. Eu encontrei no Chipre, no Salamina, um clube cipriota da primeira divisão, encontrei lá um fisioterapeuta russo que me ajudou a fazer a recuperação do joelho. Eu estava realmente tip-top, mesmo no meu melhor. E esse jogo na Costa do Marfim foi realmente um jogo que encheu as medidas de quem viu. Eu recordo-me que o Coluteré, no final do jogo, veio-me perguntar onde é que eu jogava. Porque estava disponível para arranjar clube para mim. Na Europa. Jogas aqui em África, é que eu posso te arranjar um clube na Europa. Eu disse que não, eu estava a regressar da Europa e ia jogar no Mamelodi Sundowns próxima semana, para depois ir para Moçambique, porque já estava no sentido inverso, porque ele queria me arranjar um clube para tu veres o nível de exibição que fiz nesse jogo. E falhaste uma grande penalidade nesse jogo. Sim, derrubaram-me a mim e chutei a grande penalidade e o guarda-redes defendeu. E depois, quando falavam 8, 7 minutos, 5 minutos para acabar, eles marcaram, perdemos 1-0. Fui crucificado aqui. E lá foste elogiado? Fui elogiado pelas pessoas que viram o jogo. Sim. Realmente, sim, fiz uma belíssima exibição. Mas, obviamente, nós estávamos numa fase de qualificação, foi complicado. Qual foi o teu melhor companheiro de quarto na Seleção Nacional? Campão. Sem dúvidas. Não, sem dúvida nenhuma. Foi meu companheiro de quarto durante vários anos. Temos uma amizade dentro do futebol. E a amizade estende-se... estende-se para fora do até campo. Hoje. Sim. Muito bem. Nós vamos continuar a olhar, porque agora vamos olhar o Dário Monteiro como treinador. Vamos olhar agora o teu percurso como treinador. Vamos olhar a única conquista agora de Moçambique. Tivemos os Mambinhas a conseguirem conquistar o regional da COSAFA. Como é que foi conquistar esta prova? Lembro-me que no início era uma equipa de Moçambique muito bem estruturada a nível defensivo. Parece que quando fizeste ali a equipa, começaste mesmo no aspecto defensivo. Não importa se nós não marcarmos. O que importa
é eles não marcarem. Não sei se foi essa filosofia, mas o importante é que Moçambique estava muito coeso a nível defensivo nos 3 jogos na fase de grupos. Creio que o último jogo tenha sido até com a África do Sul, na fase de grupos. Como é que foi conquistar esta COSAFA, incutir nos miúdos que é possível, sim, conquistar esta prova regional que Moçambique nunca tinha conquistado? Bom, quando nós começamos a conversar, eu disse que a disciplina era muito importante. O futebolista moçambicano, futebolista jovem, eu trabalhei, seleção sub-17, seleção sub-20, tem talento, tem potencial. E para exponenciar esse talento, esse potencial, temos de ser disciplinados, temos de ter rigor, temos de ter respeito. E a ideia foi incutir esses princípios no nosso futebolista. Porque talento tem. Potencial tem. Eles, nessa idade, 17, 18, 19 anos, vão adquirindo qualidade. Diz que aquilo, como é que eu posso dizer? Nós parecíamos uma equipe muito defensiva. Não é ser defensivo, é ser organizado. E é o que sempre falta, e é o que sempre faltou nas equipes talentosas que Moçambique leva para a COSAFA, de sub-20, sub-17. Não estão organizados. Então, nessa altura, nós organizamos a equipe para poder se apresentar. E eu sempre disse ao futebolista de sub-20 que na seleção nacional nós vamos defender o país. Então, se vais defender o país, tens que defender bem. Se não defendes bem, não estás a defender o país. Então, o não sofrermos golos, nós não sofremos, nós ganhamos a COSAFA sem sofrer nenhum golo. Foi fruto do espírito coletivo que os rapazes tiveram ao longo da competição. Levaram as coisas a sério, escutaram os conselhos do treinador deles e com base nisso puseram em prática. Depois, quer dizer, a fome de vencer, o fato de a gente nunca ter ganho a competição, porque depois o talento, a qualidade veio de cima e acima de tudo a vontade de querer ganhar. E isso notou-se em campo depois. Quando nós olhamos esta conquista, depois de conquistar, depois de vencer, passou todo o mérito para os jogadores. A pergunta que faço é: um bom líder sabe quando não ser protagonista? Não é questão de protagonismo. É mesmo questão de valorizar o esforço, o sacrifício pedido. Porque eu pedia esforço, sacrifício. A COSAFA joga-se um dia sim, um dia não. Vem de dentro dos rapazes. Quem ganhou não é o treinador, que só dá uns conselhos e ajusta posicionamentos e motiva e comunica só, mas não corre. Então, é difícil eu estar a querer puxar dos galões de protagonismo para rapazes que estão ainda a querer se afirmar no futebol. Se tivéssemos falado de uma equipe sénior, jogadores... Jenny, que já é um jogador feito, eu posso puxar o protagonismo. Não, eu organizei o Jenny no campo, ele colocava-se mal, mas eu organizei. Mas não estamos a falar desse tipo de jogadores, estamos a falar de jogadores que eles é que precisam de protagonismo para se afirmarem. Eu fico feliz em saber que ajudei muitos jogadores a afirmarem-se nos seus clubes, com 17, 18 anos. Porquê? Porque tiveram esse protagonismo, de terem ganho a COSAFA, tiveram esse protagonismo de ir ao africano. Começaram, os clubes moçambicanos começaram a olhar para eles de uma forma diferente. Os clubes estrangeiros contrataram os jogadores das nossas seleções de sub-20 para poderem ir jogar no estrangeiro. Essa é a minha felicidade. E não andar à procura de protagonismo individual. Eu nunca fui muito de protagonismo individual. Apesar de esse protagonismo individual te perseguir, porque pronto, quando tu és avançado, marcas golos e quando realmente ganhas acaba sendo a estrela, ganhas uma COSAFA, as pessoas pensam, é o treinador, mas não. O treinador só ajuda. Os jogadores é que jogam. Eu fui futebolista e sei como é que é. Levaste a seleção também para 2 CANs. Como é que foi participar destes 2 CANs, apesar de Moçambique não ter conseguido
uma grande prestação nestes 2 canos. Como é que foi levar estes garotos para estas duas competições? E quais foram os nomes que revelaste nestas seleções e que hoje tu olhas nos clubes e que te dá um grande prazer, que trabalharam contigo sob a tua batuta e hoje estão firmados em alguns dos clubes nacionais? Ir aos 2 africanos nos permitiu medir o nosso nível. Sim. É muito importante. Nós nunca tínhamos ido ao africano, fomos ao primeiro africano e sentimos que o que é necessário para conseguir ir ao Mundial. Quando tu vais ao africano, tentas chegar ao Mundial de Sub-20. E voltamos de novo ao africano 2 anos depois. Sim, mas voltamos iguais. E aconteceu-nos o mesmo que tinha-nos acontecido, acho, na minha opinião, depois da experiência que eu adquiri por ter ido a 2 africanos, que nós precisamos de nos qualificar para o africano e depois temos que ir buscar outro nível de competição. Porque o nível que tu encontras das equipes africanas de sub-20 no africano não é o mesmo nível que encontras aqui na zona. Lá é brutal. Porque eles vão buscar jogadores que já jogam nas equipes europeias. Já jogam nas equipes B, nas equipes... Ou seja, são jogadores que fizeram a formação também na Europa. Sim. O nível sobe drasticamente. Chegas lá e não consegues, porque o teu jogador não está preparado competitivamente, não consegue competir, até pode ter talento, pode ter potencial. É a mesma coisa que levares a seleção do Moçambola para o africano e encontrar lá seleções que trouxeram jogadores europeus. É o que acontece com sub-20. Queres competir, tentas competir, mas não consegues, porque não te preparaste convenientemente para aquele género de competição. Tens que procurar competição ou pré-competição, né? Ir, por exemplo, para a Espanha, estagiar 15 dias, um mês, jogar contra equipes de sub-20 lá, pode não ser do Real Madrid, do Barcelona, mas de algumas equipes intermédias ou de equipes da segunda, mas conseguires ter competição que te permita aos teus jogadores chegarem ao africano com outro nível de competição e ombrearem de igual para igual. Assim podes conseguir. Então, o que falhou mesmo, quando eu faço o diagnóstico hoje, o que falhou mesmo é nós buscarmos esse nível de competição. Nível de competição ao mais alto nível, no sentido de ombrearmos depois contra outros países africanos de igual para igual. Quais foram os nomes que saíram desta seleção sub-20? É verdade. Estas idas aos africanos nos permitem sempre ver quem dá, quem não dá, quem vai chegar, quem bate à porta à seleção nacional e quem não bate. No primeiro africano, basicamente o Simon é o expoente máximo no ataque. O jogador do Ferroviário de Nacala. Sim. Pertence à ABB. Sim, é da formação do desportivo, foi para a ABB, mas é jogador da ABB. Era o expoente máximo no ataque, marcou golos, nos permitiu... depois, para o africano, acrescentámos o Ivan Mário, porque fomos buscar o Ivan Mário em Nampula. Que fez uma grande temporada. Sim, também, ano passado no Ferroviário de Xinga. Apesar de ter tinha na altura algumas dificuldades, mas lapidamos e está-se a tornar o ponta de lança de excelência que responde. E nesse também tínhamos o Celton, que era o capitão, depois tínhamos o Dércio, que marcou o golo na final da vitória. É muito bom jogador o Dércio. Tem que se afirmar, mas é um belíssimo jogador. E depois tínhamos na defesa o Dias, que joga na União Desportiva de Som. Tínhamos o Foia também, e tínhamos os guarda-redes. Os guarda-redes todos estão, o Fazito, o Kimson, estão todos a responder. E depois há alguns que transitam destes nomes. O Celton transita para o outro africano. O Celton participou. Depois tivemos que fazer uma nova seleção. A nova seleção também, que se qualifica aqui no Eswatini, tem o Ezequiel, tem o Calilo, do Ferroviário de Nampula. O Ezequiel do Ferroviário. Do Ferroviário de Maputo. Cantolo, foi connosco também para o africano, não foi para Eswatini, mas foi para o africano. O Chamito, era o expoente máximo. Temos o
o filho do vice-paito também, o rapaz que se juntou à seleção nacional e foi para o Estádio, depois também foi para o Campeonato Africano. Temos o Deni, temos o António também, que joga na ABB. Temos o Case Abdallah também, que está a jogar no Em Portugal. Lessa, em Portugal. Depois temos os laterais esquerdos, temos muitos rapazes. Agora depende do trabalho deles e do seu desenvolvimento e da forma como têm a disciplina necessária para desenvolver esse potencial, no sentido de baterem a porta. Mas os clubes moçambicanos têm estrutura suficiente para dar uma boa formação e uma continuidade para os atletas moçambicanos a nível de talento? Já disseste que não é só o talento só não basta, e nesse aspecto creio que todo mundo concorda, mas quando falamos de estrutura dos próprios clubes moçambicanos, temos clubes com estruturas para responder a este talento todo? Reinilson, o que acontece é que tu tens que perceber que todos temos que fazer a nossa parte. Enquanto os rapazes estiveram nas minhas mãos, eu tentei fazer a minha parte. Quando eu fui treinador da seleção sub-20, eu sempre trabalhei no sentido de ajudar ao máximo os rapazes naquela faixa etária. Depois eles crescem, têm os seus clubes. Os clubes têm que criar condições. Até porque nós, com o trabalho na seleção sub-20, fizemos com que os clubes também despertassem. Que afinal temos o futebolista. E aquele relativo sucesso que nós tivemos na seleção sub-20 permitiu a alguns clubes talvez não tivessem posto os olhos nos rapazes e pudessem despertar de que não, realmente temos aqui uma joia. Então é nessa altura que o clube tem que se preocupar de uma forma diferente, tem que tentar colocar o rapaz no estrangeiro, tem que tentar criar condições para o rapaz evoluir, porque sabe que é um jogador especial, é um jogador de seleção nacional. Um jogador de seleção nacional, a partir do sub-15, sub-17, é um jogador especial. É um jogador sem tratar. É um jogador como faziam antigamente. Eu, quando comecei a marcar golos nos juvenis do desportivo, faziam questão de me dar leite. Porque sentiam que era algo que a gente tinha que apostar. Então, é o que tem que acontecer com os clubes. Os clubes não têm que se preocupar só com os séniores. Né? 20% desses séniores não dão nada. Essa é que é a verdade. Mas nós não sabemos o que vai dar à tua equipe de iniciados, à tua equipe de juvenis. Então os clubes têm que se preocupar com as camadas de formação. Porque não sabemos o que vai acontecer. Nunca ninguém que me viu a jogar nos iniciados ou nos juvenis pensava que eu ia ter o percurso que tive. Então, nós não sabemos o que pode acontecer. Agora sabemos o que pode acontecer com um jogador de 30 anos, que a gente tem na nossa equipe sénior. Sabemos como vai acabar. Sim. Por isso, eu acho que essa aposta na formação devia ser uma aposta séria e não com reticências, com dúvidas. Devia ser uma aposta afirmativa. Treinaste Liga Desportiva de Maputo, treinaste Ferroviário de Nacala, treinaste Breira de Chumene. Qual a avaliação que fazes aos teus últimos 3 clubes a qual treinaste? Começando pela Liga Desportiva de Maputo. A Liga Desportiva de Maputo, infelizmente, desceu de divisão. O Ferroviário de Nacala também desceu de divisão. O Breira ali chegaste na saída ali do Hassan Júnior, pegaste a equipa, não terminaste. Qual a avaliação que fazes destes últimos 3 clubes? Bom, eu acho que um dos melhores trabalhos que eu fiz num clube moçambicano, né, foi no Breira. Eu acho que nós fizemos, depois da saída do Hassan, encontramos ali um grupo de jogadores, muitos, eram 30 e tal jogadores. É difícil treinar 30 e tal jogadores, mas fizemos um trabalho notável. Nós não fomos bafejados pela sorte em certos resultados que, se tivessem acontecido da forma como estavam a acontecer os resultados, nós podíamos ter terminado em 8º, em 7º, em 6º. Repare que nós perdemos no Teste África, 2-1, a ganhar 1-0 lá, e com um grande erro do nosso guarda-redes. Depois empatamos,
tivemos jogos fora, não é? Empatámos na luta pela manutenção com o Desportivo de Nacala, tivemos a ganhar sempre até os últimos minutos. É Nacala. Empatámos em Lixingas, tivemos a ganhar sempre até os últimos minutos. Empatámos 1-1 é Nacala. Mais 2 pontos, podíamos ter dado um salto na tabela. E depois perdemos com o Ferroviário da Beira, muito mal, aqui em casa. Uma grande exibição. É das equipes das que eu treinei. Liga, como número 3. Liga, Ferroviário de Nacala. Ferroviário de Nacala. E Brera. O Brera era das equipes que melhor jogava no Moçambola. Então, eu acho que o meu trabalho no Brera não foi valorizado por causa como chama? Da classificação, De onde estava a equipa, os resultados. A equipe sempre esteve ali, nunca saiu, não conseguiu sair dali daquela situação, conseguiu a manutenção e pronto. Mas o trabalho que nós fizemos foi muito bom. Chocou ver a questão do Brera também desistir? Não me chocou muito porque aquilo, eu acho que foi mais fruto das manifestações. Porque foi no ano das manifestações, depois ficou uma situação complicada, em termos financeiros o país não começou bem, e eu senti, e depois não sei também como é que se ajustou aquela relação que existia, né, com os italianos, que foi ou não foi para frente, por isso não percebi bem. Mas o projeto era muito bom, e acredito que dali iam sair jogadores que pudessem depois dar os seus frutos. Ferroviário de Nacala. Houve uma ruptura. Eu fico feliz e agradeço esta oportunidade, porque há coisas que eu nunca esclareci. Ferroviário de Nacala é simples. Nós fizemos um trabalho, estávamos a recuperar a equipe, nós ganhamos. A UDS é Nacala. Nós ganhamos. O Ferroviário da Beira, campeão, é Nacala. Perdeu lá, é Nacala. Trouxemos a equipe de Nacala para fora da linha d'água e tudo mais. Chegamos a Nampula, em igualdade de circunstâncias com o Ferroviário de Nampula, a lutar 21 pontos, para ver quem desce. Aconteceram coisas estranhas em Nampula. Depois, chegamos a Maputo. Nós com 21 e o Ferroviário de Maputo com 23 pontos. E levamos uma goleada aqui. O Ferroviário de Maputo não dava uma goleada a ninguém. Há 3 ou 4 anos que o Ferroviário de Maputo não marcava 4 golos a ninguém. Marcou 4 golos contra nós. Eu não me senti confortável com esse resultado e bati à porta. Mas falei com as pessoas da direção e disse que eu não estava confortável, que talvez a minha mensagem é que não estava a passar para os jogadores e tudo mais. E chegamos a um acordo, não houve pagamento de nada, e cada um foi a sua vida, porque eu não concordei com aquilo que tinha acontecido. Quem não sente, não é filho de boa gente, sabe? E eu senti demais a derrota. Até porque eu fui com a intenção de conseguir a manutenção. Quando eu saí do Ferroviário de Nacala, o Ferroviário de Nacala ainda tinha hipóteses de se manter no Moçambola. E era esse o meu objetivo. Era o que tinha me levado a Nacala. Por isso. E não tenho razões de queixa de Nacala. Os adeptos sempre me trataram muito bem. Tivemos sempre uma relação muito boa, porque as pessoas de Nacala muito cedo descobriram que eu era um treinador trabalhador, que tinha ido para lá para ajudar a equipa a conseguir resultados positivos. Liga Desportiva. Um bocadinho aqui em Nacala. Como é que foi para ti gerir esta situação de Nacala? Porque as notícias que saem depois do jogo, as notícias que saem é que o Dário Monteiro bateu a porta, recusa-se a voltar. A notícia que sai é que os dirigentes do Ferroviário de Nacala estão à espera do Dário Monteiro em Nacala para terminar a época, e sabendo que já conversou com a direção, já expôs a direção. Como é que foi para si viver este momento, ainda mais viver este momento em silêncio? Não, viver em silêncio é porque eu não gosto de andar. Quando eu respondo pessoas, por exemplo, no Facebook, já estou cheio da situação. Mas em condições normais eu não tenho necessidade de andar a responder, entrar em conflito com o clube. O clube é que me contratou, o clube é que quis que eu fosse trabalhar, é Nacal. Eu sempre respeitei todo mundo.
em Nacal, e todo mundo, eu voltei com o Brera para Nacala para jogar com o Desportivo de Nacal. Houve sempre respeito mútuo. Agora, da mesma forma como o clube me contratou, quando alguém não está se a sentir bem com a situação que está a acontecer, tem que falar com os dirigentes e foi o que aconteceu. Nós terminamos a nossa relação com o Ferroviário de Nacala de uma forma limpa, Amigável. clara, amigável e segura, sem subterfúgios. Por isso, eu não vi nada de estranho na forma como nós terminamos. Aquilo que estava a acontecer com o Ferroviário de Nacala, para mim, como treinador, era inadmissível. Eu não podia aceitar. Estava em causa o meu trabalho. Uma equipa que consegue vencer a União Desportiva de Songo, consegue vencer o Ferroviário da Beira, é do Helder Duarte. Éramos uma equipe, eu sem querer falar muito sobre este caso, Sim. porque já falamos, era uma equipe muito estável. E eu comecei a estranhar a instabilidade da equipe, porque instabilidade exibicional não era. Então, alguma coisa estava a acontecer má. E para não estar aqui, eu não quero falar mal de pessoas, Sim. indicar, apontar nomes e dizer isto e aquilo. A verdade é que a equipe era muito estável. E essa instabilidade não era causada por treinarmos mal, ou por sermos uma má equipe, ou por sermos boa equipe. Não. Houve sabotagem na Cal. E eu, quando descobri a sabotagem, eu simplesmente quis ir-me embora. A sabotagem era dos jogadores? Houve sabotagem. Houve sabotagem. Sim. Agora vamos para a Liga Desportiva. Liga Desportiva. Eu sempre fiz o meu trabalho na Liga Desportiva, até porque sempre criaram. A fixidade mas a questão da Liga Desportiva sempre criou condições. Sempre tive o apoio do Zona de Cidade, entende? Eu passei 2 vezes pela Liga Desportiva. A primeira vez passei e realmente estávamos a fazer um trabalho muito bom, rejuvenescer a equipe da Liga Desportiva nesse ano, porque já não havia tanto investimento na Liga. Só que perdemos um jogo e não caiu bem, perdemos com a União Desportiva de Songo. Eu recordo-me, o gol foi de Mixon, ali na Liga, e perdemos em casa e ficou um clima e fui despedido. Acharam que já não devia continuar a fazer o trabalho que estava a fazer. Estávamos o quê? Estávamos em segundo, nessa altura. Mas acharam que não, e não sei o quê, e tudo mais. Não. E quem foi o campeão nesse ano foi o Ferroviário da Beira, se não me engano. E nessa altura que me despedi, eu estava em quinto. Isto para dizer que... Estamos a falar da Liga em 2022? Não, é uma Liga em 2016. Ok. Porque eu entro na Liga em 2016. Da Beira. Foi o Ferroviário da Beira. Depois pronto. Depois volto para a Liga, depois de ganhar a COSAF. Falaram comigo para ir treinar a Liga, porque queríamos potenciar talentos para levar para o estrangeiro e não sei o quê, e eu fui trabalhar na Liga. Na altura era o Mr. Ali Hassan, estava a ter resultados pouco abonatórios, saiu, e então eu entrei. Só queremos a manutenção, Dário. Nós conseguimos a manutenção, com uma perna nas costas, até porque tinha jogadores muito bons, e conseguimos a manutenção. Só que potenciámos jogadores na Liga Desportiva, nesse ano, e os jogadores foram. Estevão, Danito, muitos jogadores da Liga Desportiva arranjaram clubes. E nós ficámos praticamente sem plantel. Assinaram contratos, foram. O Estevão marcou golos e foi para a União Desportiva de Songo. O Danito estava a fazer uma época fantástica, foi para a União Desportiva de Songo. Mas quem? Jogadores que nós tínhamos ali, que eram importantes na altura, foram para aquilo, como chama? Para clubes melhores, que pagam melhor, porque a Liga já não estava a apostar. Queria apostar em talentos para posterior venda. Sim. No ano seguinte, não fizemos um plantel consentâneo com alguém que quer estar no Moçambique. Éramos uma equipe, praticamente, que quase qualquer equipe chegava e ganhava-nos até no nosso próprio campo. Até porque não perdemos muitos jogos no nosso próprio campo, só que tivemos muitos empates. Agora, fomos uma equipe competitiva, projetámos jogadores para a Arena Internacional, mas também eu senti que a Liga Desportiva já não queria
Já não estava virada para... Não estava virada para fazer investimento no Moçambola, ganhar no Moçambola e tudo mais, e não sei o quê. Então, acabou descendo. Mas eu acho, não tenho certeza, que era o objetivo da Liga. Ir para a segunda Liga. Agora, fico manchado eu, porque na altura eu era treinador da Seleção Sub-20 e treinador da Liga Desportiva, porque estou conotado com o fato de ter sido treinador responsável por ter descido a Liga. Bom, sou conotado com o treinador que ajudou o Ferroviário na Gala descer. Mas quando o Ferroviário na Gala desceu, eu não estava. Por isso, é relativo. Depende da forma como as pessoas veem as coisas. Porque se formos já ver as coisas mesmo de uma forma realística, entende? Até do desportivo dizem que eu sou responsável pela descida, mas fui eu. O desportivo só desceu no ano seguinte. Mas pronto, faz parte do futebol. Ser treinador é uma carreira ingrata? Não acho. Porquê? É ingrato quando as coisas correm mal. Quando as coisas correm bem já é grata. Não pode ser assim. Ser treinador de futebol, entende? Exige paixão. Tens de ter paixão por isto. Tens de ter paixão por treinar, por acreditares no teu trabalho, por acreditares que estás no futebol com um propósito. Não podes estar no futebol a pensar que só queres ganhar dinheiro, que queres isto, que queres aquilo. Não, tens que andar com um propósito. E o propósito no futebol moçambicano, pelo menos o meu, é ajudar os jogadores. É ajudar os jogadores a serem melhores todos os dias. Porque sei, o maior testemunho que podes encontrar no meu trabalho é nos jogadores. Não é no dirigente, não é no adepto. O maior testemunho que tu podes encontrar do bom trabalho que eu realizo nas equipes que eu treinei é nos jogadores. Vamos fechar. Tenho mais 2 questões para fecharmos. Esta, com certeza, já sabias que faria parte do leque de perguntas, porque foste anunciado no Eswatini. Foste anunciado no Eswatini, mas por algum motivo não foi em frente. Foi um Mbambane, uma das equipas mais tradicionais do Eswatini. Sim, foi o Mbambane Swallows. O que é que aconteceu de fato para não dar seguimento ao trabalho no clube? Não aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Tu estás a dizer o que é que aconteceu? Então, não aconteceu. Não aconteceu. Okay. Porque se tivesse acontecido, estaria a treinar. Okay. Não, é assim, contactaram-me para treinar o Mbambane. Foi um empresário que me contratou para treinar o Mbambane e eu aceitei. Olhei para o Mbambane e achei que, até porque não estava a treinar no país, e vi como se fosse como uma oportunidade para poder trabalhar. Combinamos certas diretrizes que não foram cumpridas. Pediram-me para ir a Mbambane por causa dos adeptos e não sei o quê, para ir a Mbambane, para ser apresentado, que depois íamos acertar a parte contratual, até porque disseram que o contrato estava na mesa, que depois íamos assinar, só depois não assinámos, depois vamos assinar, depois não sei o quê, depois havia condições que não foram cumpridas. A partir do momento em que não foram cumpridas as condições, também não foi assinado o contrato e não houve treinador para trabalhar. Quais foram as condições? Algumas condições que pediste de trabalho? Não pedi. Poucas são as vezes que eu costumo pedir condições. As condições estão-me apresentadas e eu olho e vejo se são boas para poder treinar. Eu achava que as condições que tinham criado para eu ir treinar de uma maneira eram boas. E depois, quando eu acho que as condições não são as melhores, eu peço para serem melhoradas. Se houver condições para se melhorar, normalmente quando está a namorar, sempre há flexibilidade para se melhorarem as condições. Então, nunca tive um problema de não chegar a acordo porque não foram melhoradas certas condições ou não. As condições eram fantásticas para treinar o Mbambane, só que não foram cumpridas. E quando assim é, não existiu acordo. Ficaste lá quanto tempo? Não. Foste para a apresentação? Eu fui para a apresentação, fui hoje e voltei no dia seguinte. E depois, como íamos acabar acertando a situação, porque eles iam viajar de lá para começar a pré-temporada aqui em Moçambique, depois fazemos jogos de preparação. Eles não viajaram para cá,
não disseram mais nada acerca do contrato. Depois recebi o telefonema do vice-presidente a dizer que não conseguiam, que o acordo que eles tinham feito financeiramente com um investidor não tinha ido à frente, não sei o quê, então não conseguiam pagar. O salário seria desse investidor. Sim, em princípio seria desse investidor. Vamos fechar esta entrevista. Vai arrancar o Moçambola como treinador de futebol. Conhece as 14 equipas que estarão no Moçambola. O que é que se pode esperar deste 2026 para o Campeonato Nacional? Bom, esperar que seja mais competitivo que o ano passado. Mais competitivo significa que não, termos equipas ali, não ter uma equipa tão destacada. Que não exista uma equipe que passe por cima das outras. Se existir uma equipe, como aconteceu o ano passado, que chegou ao Moçambola e passou por cima de todas as outras, perde a graça. Perde a graça e perde o interesse, até para o público amante do futebol nacional. Agora, também, pelas projeções, sinto que não vai acontecer. Bom, vamos lá. Não vai acontecer. Não vai haver uma equipe que vai passar por cima. Que vai fazer um rolo compressor. Não vai. Porque acho que, fazendo já uma análise das equipes do Moçambola, começo pelo Costa do Sol. Eu acho que o Costa do Sol não vem para este Moçambola para brincar. Vê-se até pelo regresso do Horácio Gonçalves, do Mr. Horácio Gonçalves, o regresso do Bruno também, o Arthur Faria. O Arthur Faria também. São pessoas que não entram para as coisas para perder. Logo, temos um Costa do Sol. Se vai ganhar ou não, isso vai se ver dentro do campo. Mas temos um Costa do Sol que não é o mesmo Costa do Sol da época passada, que terminou em nono. Depois, a ABB, já sabemos que a ABB é a Black Bulls, os touros, e eles não deixam seus créditos em mãos alheias, vão lutar do primeiro ao último, até porque eu conheço o presidente do clube, conheço o Dedé, o Dino, e sei que eles são ambiciosos. E o Mr. Nelson agora também não vai deixar os seus créditos em mão alheia, por isso vamos ter uma ABB competitiva. Não precisamos de falar da União Desportiva de Songa. É o campeão em título. Foi o rolo compressor da época passada e já sabe a experiência da época passada. Mas é uma União Desportiva de Songo que está sem 3 peças, que foram cruciais no ano passado. Mas tem capacidade para subir. Está sem Chester, está sem Domingues, está sem Luís Miquissone. Será que as contratações... Nós não sabemos a qualidade dos jogadores que trouxeram do Senegal, por exemplo. Então deve ter substituído. Então vamos esperar para ver a equipe, mas até agora partimos do princípio que é o campeão nacional. O rolo compressor que passou por cima de todo mundo. Espera-se que seja a mesma coisa do ano passado. Até pode não ser a mesma coisa, mas vai ser muito próximo, até porque não trocou o treinador. Ou seja, nem falo do treinador, falo do Mr. Vitor Martino também, fazem parte de uma equipe técnica. Então acredito que vão ser uma equipe forte. E depois temos aqui o Ferroviário de Maputo, os 3, 4 outsiders. Porque estes são os favoritos. Os outsiders é que são os favoritos? Não, estes 3. Costa do Sol, Black Bulls, União Desportiva de Songo. Depois, estes são os favoritos. Depois, temos candidatos crónicos. Ferroviário de Maputo, Ferroviário da Beira, o Ferroviário de Nampula. O Ferroviário de Maputo está a tornar-se muito crónico. São candidatos, não são favoritos. Estes 3 ferroviários são candidatos ao título, sempre, todos os anos, pelo orçamento, pelo que trabalham. Pelo nome, pela história. Todos eles foram campeões nacionais, então são candidatos. Mas favoritos são aquele primeiro grupo que a gente enumerou aqui, são os favoritos. Depois temos estes 3 que são favoritos. O Lixinga tem feito um bom trabalho, o Mr. Antoninho, ano passado, surpreendentemente, o Ferroviário de Lixinga foi uma equipe, e acredito que melhorou a equipe. Então, se melhorou a equipe, vai se apresentar também. Então, vamos colocar o Ferroviário de Lixinga neste grupo dos 3 candidatos. Nós não colocamos o Ferroviário de Nacala pelas grandes contratações que fez. Quais são as grandes contratações do Ferroviário de Nacala? Tirando o Neymar. Perdeu o Sidique. Sim, agora é jogador da equipa do Ferroviário da Beira. Ou seja, o Moçambola vai ser interessante. E a União Desportiva de Songo também entregou o Chester ao Ferroviário da Beira. Deve estar a formar uma equipe muito forte. Aqui o Marcelino... Mesmo pelos jogadores. E depois o Mister tem experiência. O Mister aqui, o Marcelino tem experiência no Moçambola. Então, com os jogadores certos, pode ser uma equipe intratável.
Então prevejo uma luta titânica. Sim, porque o Mr. Nassir também vai querer fazer um bom campeonato em Nampula. Está pressionado pelo mau campeonato que fez o ano passado. Ok, que foi a meias. Ele chegou enquanto o Mr. João já tinha deixado a equipe numa situação desconfortável, então ele teve que remediar, mas agora vai começar o trabalho. Ele. Então, também reforçou-se bem e pode ser... Tem experiência, Mr. Nassir. É macaco velho, já tem experiência de vários anos, então acredito que vai ser feito um bom trabalho. E depois não podemos esquecer, Bahia tem o Mr. Semedo. Sempre, Arthur Depois temos Semedo. a Associação Desportiva de Pemba que quer causar... Estas três equipas que Temos estão no o Mr. Moçambola. Mauro no Machaquén, quer mostrar trabalho. Machaquén, seja, temos a Liga Desportiva de Sofala Liga e temos a Desportiva de de Sofala Pemba. também, que ali na beira é sempre muito complicado. Até pode ter dificuldades fora, mas ali em casa vai ser uma equipa aguerrida. Estamos a esquecer de um homem, o Abdulomar. Bom, acho que deixamos para o fim. Para o último. O Mister mostrou trabalho. Ano passado, olha, portou-se bem no Costa do Sol, portou-se bem na ABB. Em casa praticamente não perdeu. O Mr. Abdulomar é experiente. Da mesma forma que falamos do Mr. Nassir, da experiência do Mr. Nassir, falamos da experiência de outros treinadores. Falamos da experiência do Mr. Abdulomar. O Mr. Abdulomar anda no Moçambola há muito tempo, conhece a realidade deste Moçambola e quando se trata de resolver os problemas, ele resolve. Por isso, vamos ter um Moçambola realmente bastante competitivo, eu acredito. Até porque estamos a precisar. O nosso futebol está a precisar de ter um Moçambola competitivo para evoluir. Muito obrigado, Dário Monteiro, pela sua disponibilidade. Muito obrigado por ter estado aqui no Jogo com a Renação Afonso. Obrigado eu pela oportunidade. Muito bem, esta foi a nossa edição, o nosso segundo episódio do No Jogo com a Renação Afonso. Estivemos então com Dário Monteiro, ele que falou sobre muita coisa, falou sobre o fato de ter sido jogador, treinador, falou também de alguns assuntos ligados à Seleção Nacional e não só ao futebol moçambicano. Você já sabe, vai aí, deixa um likeinho, vai aí, subscreva no nosso canal, ajude-nos a crescer e nós voltamos no próximo episódio com mais um entrevistado. Tchau, tchau.